Pessoal, nos últimos tempos vocês devem ter acompanhado um debate muito intenso nas redes com relação ao aumento do preço dos alimentos, né? A inflação que tem se abatido sobre o Brasil tem pegado principalmente os recursos que as famílias trabalhadoras dependem mais para poder sobreviver. Aumento do preço da carne, aumento do preço do café, aumento do preço de vários gêneros alimentícios e que aparentemente não estão passando por nenhum tipo de processo para poder ter uma política concreta de reversão desses preços, né? Na verdade, pelo contrário, a gente está vendo que a solução que está sendo encontrada para esse problema é mais ajuste fiscal, aumento da taxa Selic, desaceleração da economia. E ontem, acho que foi ontem ou essa semana, mas vou dizer ontem, o presidente Lula fez uma declaração, no mínimo, problemática. Então, vamos analisar o que foi essa declaração aqui. Bom, vamos lá. Lula defende processo educacional da população sobre preço dos alimentos e sugere compra de similares. Vamos lá. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Perfeito. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Bom, essa declaração... Dito isso, né? Ninguém pode explorar ninguém, esperar a responsabilidade dos produtores, dos empresários, né? Aparentemente, o maior defensor da mão invisível do Estado está aqui, né? Está aqui fazendo essa declaração. Basta você não comprar que o preço abaixa. Boa, boa, boa. Porra, como é que ninguém nunca pensou nisso? Como que ninguém nunca pensou nisso? Como que ninguém nunca pensou nisso? Cara, é simplesmente inacreditável. Simplesmente inacreditável. Isso está acontecendo, gente, nesse movimento que a gente está, como eu havia comentado, acompanhando um processo de inflação da alta dos alimentos, né? E tem um grande problema em relação a essa declaração, enfim, né? Ela é muito problemática em muitos sentidos. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise disso aqui, né? Então, em primeiro lugar, deixa eu só voltar a tela aqui. Ó, Estevão Castro, é igual que nem não cagar todo dia. Cara, é exatamente a mesma coisa. É exatamente isso. Essa declaração, ela mostra que o compromisso do governo não é um compromisso com a diminuição efetiva do preço dos alimentos a partir da consolidação de uma política concreta, né? Cara, é assim, se você pegar semioticamente, se você conseguir pegar o teor político por trás dessa mensagem, ela está colocando a responsabilidade que está impedindo que os trabalhadores possam consumir para dentro dos próprios trabalhadores. Então é o trabalhador que precisa ter essa noção, que precisa ter essa consciência de tá muito caro, não vou consumir, aí o empresário vai baixar o preço, porque senão aquilo ali vai estragar. Bom, eu acho que a gente já pode, em primeiro lugar, destacar que o empresário, ele não vai abaixar o preço porque ninguém está comprando, né? Ele não vai abaixar o preço porque ninguém está comprando. Ele vai fazer, como tem sido feito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, que é simplesmente descartar aquilo que o trabalhador não está podendo comprar, né? Ele vai simplesmente descartar,
Não existe isso desse equilíbrio da lei da oferta e da demanda, né? Como se a diminuição do volume de compra do trabalhador pudesse afetar diretamente no preço que aquele alimento ou que aquele item está valendo, sabe? E quando a gente pega para analisar essa mensagem aqui, ela tem um fundo político e um fundo de teor que é igualzinho às mensagens que o Bolsonaro fazia durante a gestão dele, que era para os mercados serem mais patriotas, que era para a galera não fazer cocô todo dia para poder economizar água. É como se fosse meramente produto da escolha do trabalhador, né? Então o trabalhador, ele precisa escolher melhor esses produtos. Então você joga toda essa responsabilidade para cima do trabalhador e assim, né? Não é como se as pessoas não soubessem disso, né? Ah, quem chega no mercado e olha que um bagulho tá caro, não vai comprar. Não acredito. Não boto fé. Não acredito nisso. E aí você parece que tá chamando o trabalhador de idiota, cara. De burro. Você tá chamando o trabalhador de burro. Burro, burro. Sabe? É isso. Ah, precisamos criar uma educação, uma consciência sobre o preço dos alimentos para que os trabalhadores... Pô, cara, desculpa, assim. E aí o que acontece é a extrema-direita vai lá, pega esse trecho, pega esse pedacinho da fala e se utiliza de maneira oportuna, de maneira demagógica, né, de maneira bastante safada e canalha, o fato de que essa declaração é uma bosta. É uma bosta, né? Ela é uma merda. E eu acho que ela também mostra de maneira muito didática que o governo não tem um compromisso político concreto com um projeto de emancipação dos trabalhadores. Não tem, porque está compromissado com ajuste fiscal. A gente viu no nosso vídeo sobre a guerra dos bonés e o falso nacionalismo neoliberal o quanto esse compromisso com ajuste fiscal acaba fazendo com que o trabalhador seja visualizado, né, como uma massa de manobra, com esses slogans vazios, com esse tipo de perspectiva que é completamente... que não tem nenhum conteúdo político, e você isenta qualquer tipo de responsabilidade dos próprios setores produtivos, né? Porque aí vale lembrar mais uma vez que esses grandes produtores, esses grandes empresários que produzem o café, que produzem a carne, etc, etc, estão nadando em rios de dinheiro. Estão nadando em rios de dinheiro com plano safra e mais de 400 bilhões de reais. Estão nadando em rios de dinheiro com a alta do dólar, o que faz com que as suas exportações se encareçam e eles ganhem mais. E aí você não tem nenhum tipo de política consistente para poder barrar o aumento do preço dos alimentos. Você não tem nenhuma política consistente que de fato vá onerar esses produtores ou criar condições para que esses alimentos sejam de fato barateados para os trabalhadores. Você deposita a responsabilidade disso sobre o consumidor final. Agora, eu queria que todo mundo que fosse de esquerda, que todo mundo que fosse progressista, fizesse um esforço, né? Fizesse um esforço no sentido de imaginar o seguinte... Imagina se isso aqui tivesse sido dito na época do governo Bolsonaro. Imagina se isso aqui tivesse sido feito na época do governo Bolsonaro. Ia estar todos os progressistas assim, que absurdo, que não sei o quê, o cara é aliado do agro e blá blá blá, blá blá blá. Quando na verdade o que a gente tem é uma virada de chave que você tem o mesmo conteúdo político, então é a mesma responsabilização individual, sem nenhum tipo de alteração concreta nas políticas que estão fazendo com que o café se torne tão caro. Tá ligado? Pô, o preço do café tá R$28. E aí você tem outras aberrações como essas daqui, né? Na mesma linha política. Bebida sabor café tradicional. Cara, eu nem sei o que é uma bebida sabor café. Eu não consigo conceber o que é uma bebida sabor café que vem no pó pra preparar café. Tipo, é bebida à base de café. Ou seja, não tem nem mais café. Não tem nem mais café.
Porra, puta que pariu, mano. Aí vão ficar os caras falando assim: ah, não pode criticar porque senão a extrema-direita volta. Não pode criticar porque senão o Bolsonaro vai se utilizar disso. Gente, sabe quem tá criando terreno? Sabe quem tá criando condições pra extrema-direita utilizar isso como plataforma política pra poder gerar essa mensagem de oposição e aí apresentar uma falsa alternativa a essa dimensão política? O próprio governo. O próprio governo, que está mais preocupado em fazer a guerrinha de boné, o Brasil para brasileiros, está mais preocupado em ficar fazendo brincadeirinha, em ficar fazendo memezinho de Twitter, da internet. Pô, cara, aí não dá, né? Aí não dá para reclamar que os caras vão chegar em 2026 com o pau torando, o pau duraço, querendo ganhar a eleição. Qual que vai ser o apelo que o governo federal e as forças progressistas vão conseguir ter no meio da classe trabalhadora? Porque o que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos é uma queda na popularidade do governo Lula. A gente já viu isso no nosso vídeo sobre o Banco Central, mas a gente vai abrir aqui de novo, e que está acontecendo justamente nos setores que ganham até 2 salários mínimos. Vamos dar uma olhada. É interessante a gente observar o processo de desenvolvimento da pesquisa para a gente conseguir ter essa noção mais científica, né? No começo de 2023, quando o governo assume, existe um momentum, né? Existe ali uma conjuntura, uma correlação de forças em que a popularidade do governo consegue crescer por essa vitória em cima do Bolsonaro, por uma perspectiva de uma melhoria das condições de vida, por uma melhoria dos próprios processos que acabaram mergulhando a classe trabalhadora numa crise profunda. Só que aí, qual que foi o problema, né? Qual que é o problema? O problema é que o governo federal se elege e a plataforma política pela qual ela vai atuar é a plataforma política do ajuste fiscal. O que é esse ajuste fiscal? É o corte de investimentos, é a diminuição dos investimentos em relação há sempre a arrecadação. Então você precisa arrecadar dinheiro para poder deixar todo mundo tranquilo, e aí, se arrecadar dinheiro, você faz investimento. Só que quando a taxa Selic vai aumentando os juros mês após mês, você faz com que a dívida pública brasileira cresça verticalmente. Você não tem nenhuma política de reversão nesse sentido. Os detentores dos grandes títulos de CDB que ganham a partir da taxa Selic vão ter ganhos astronômicos, e aí o aumento da dívida pública puxa o arcabouço fiscal para ele ser mais efetivo. Tanto que as primeiras declarações do governo federal nesse ano foram um compromisso com o ajuste fiscal. Então você vê que a queda da popularidade do governo, ela vai sendo acompanhada junto dessa política. Então olha só, vamos pegar 2 pesquisas aqui para a gente poder ver essa evolução, né? Para a gente não ficar com esse imaginário, com essa ideia de que a aprovação do governo Lula, esses índices, eles são fabricados, né? Que eles não são nada, não pode levar a pesquisa em consideração, sabe? É até uma soberba que precede a queda, né? Já falei isso. Olha aqui. Ó, só para fazer um parênteses rápido, né? Nem precisa colocar isso no corte, mas é só pra gente ver quão interessante é isso aqui. Gaiofato, embora tenha a repulsa do PT e votei no Bolsonaro nas 2 últimas eleições por achar melhor que o PT, admiro o seu trabalho. Digo isso pois sou o trabalhador, mas o PT não me representa. Aí a questão que fica é essa. O PT, nesse cenário de compromisso com o ajuste fiscal, de compromisso com um programa político da classe dominante, vai deixando de servir cada vez mais para os intentos da classe trabalhadora. Vai deixando. E aí, esses membros da oposição, que hoje são oposição, como Bolsonaro, Nicolas Ferreira, os irmãos Bolsonaro, esses grupos, eles vão latindo cada vez mais alto e vão parecendo se tornar uma opção, vão parecendo se tornar uma alternativa. Por quê? Porque o governo, ao firmar esse compromisso com o ajuste fiscal, desiste de disputar a hegemonia para conseguir conquistar os trabalhadores, para conseguir mobilizar os trabalhadores. Porque hoje a realidade que a gente tem em relação ao governo federal é essa. Tudo se resolve na conjuntura da Câmara Federal, tudo se resolve no Senado, tudo se resolve nesse contexto de institucionalidade. E é claro que a gente sabe que a institucionalidade, ainda mais no Brasil, nesse último período em que as classes dominantes têm acirrada luta de classes,
Não é um espaço que a gente vai conseguir vitórias no passo de mágica. A gente precisa de mobilização, precisa de organização. Só que ao desistir dessa perspectiva, para poder ficar nessa, para poder garantir o compromisso com o ajuste fiscal, para poder garantir o compromisso com essa política econômica, vai fazer com que a extrema-direita pareça se tornar uma alternativa. Né? Parece se tornar uma alternativa viável. Então, olha só. 2 pesquisas que eu acho interessante para a gente poder analisar esse cenário. Pesquisa da Quest. 52% aprovam o trabalho de Lula. Isso aqui foi em dezembro de 2024. 52 a 47%. Tá? 52 a 47%. Ó, você consegue ver que o índice de aprovação, em junho de 23, antes do arcabouço fiscal. Ó. 60% em agosto de 2023, e aí ele vai descendo. Ele tem um leve aumento em julho de 2024. Eu não lembro exatamente o que aconteceu em julho de 2024 para ter esse aumento, né? Provavelmente foi algum evento que teve essa virada. E aí depois volta a cair, com uma pequena subida no final do ano. Aí você tem essa aprovação aqui, e fora outra coisa, né? Você faz todas essas concessões, você faz todo esse tipo de atendimento aos interesses da classe dominante, e aí qual que é a pesquisa do mercado financeiro? 90% do mercado financeiro reprova o governo Lula. E claro, né? Porque se o governo Lula cede cada vez mais e ele não consegue consistir uma oposição concreta, real, para esse desenvolvimento, o mercado financeiro vai apertar cada vez mais. É claro. Pô, se o seu inimigo está cedendo espaço, está cedendo terreno, é nessa hora que você tem que avançar. É nessa hora que você precisa adiantar suas tropas, adiantar seus pelotões e pressionar o inimigo. Porque quanto mais esse inimigo vai sendo sufocado e vai sendo pressionado, menos ele vai tendo a capacidade de reagir. E ainda mais, uma capacidade de reação que não tem nenhum plano. Quer dizer, tem um plano, né? O plano é o ajuste fiscal. O plano é o compromisso com o mercado financeiro. O plano é o compromisso com as classes dominantes. É isso que está acontecendo, né? É isso que está colocado aqui. Aí, você vai pegar e ver. Por exemplo, olha só como isso aqui é importante. Você tem uma desaprovação no cenário do Nordeste, que é a área que historicamente você tem o maior apoio aos governos do PT, uma desaprovação que aumenta de 26% para 32%. Aumenta 6% num período muito curto de tempo. Olha isso aqui. É uma virada muito grande. Fora nos outros lugares, né? Mas eu acho que essa região aqui ela é muito explicativa nesse sentido, né? Aí tem aqui a pesquisa da idade, aí aqui que é muito importante, olha só. Você tem uma aprovação de quem ganha até 2 salários mínimos mais ou menos estável, com uma queda a partir de outubro de 2024, e a desaprovação que aumenta em 8% em 2 meses. Aumenta em 8% em 2 meses. Se você for pegar para fazer um comparativo dos outros períodos, você pode reparar que não existe nenhum tipo de mudança na desaprovação tão grande como tem na região não, mas com os estratos que ganham até 2 salários mínimos. Isso fruto do quê? Fruto tanto da política que buscou cortar o BPC, que buscou cortar os benefícios que muitas pessoas dependem para sobreviver. Você tem o corte de várias políticas públicas, você tem a crise do Pix, mas que, não começa aqui, hein? Olha só, não começa aqui. A crise do Pix é só dezembro. Em dezembro que ela realmente alcança ali o seu patamar de desenvolvimento. Aí você vai pegar a próxima pesquisa, né? A mais recente. 40% desaprovam trabalho de Lula. Pela primeira vez o índice é superior à aprovação. Então olha só, você teve aqui agosto, fevereiro, julho, aquela viradinha que eu comentei para vocês, e desde então subiu em 6% o índice de desaprovação. A crise do Pix faz com que a aprovação caia 5%. Aí aqui, em regiões. Puta que pariu. Olha isso aqui. Olha o tamanho da queda que acontece aqui na região Nordeste. O índice de aprovação cai 7%. 7%. E o índice de desaprovação, naquele mesmo período, sobe quase 10%. Sobe 9%. De renda, a situação piora ainda mais. Olha isso aqui.
Aprovação do trabalho que está fazendo. A aprovação, nananana, aí de dezembro até janeiro, cai 7%. 7% por uma portaria que foi passada pelo Ministério da Fazenda, pelo Fernando Haddad, que gerou essa crise desse tamanho, que era mais uma medida para poder arrochar fiscalmente. O governo não responde a isso, demora muito para responder. Num vídeo lá da Erika Hilton, que fala pelo governo e que, no final das contas, só está batendo tecla com coisas que o governo não fez, ou com coisas que são mudanças de perfumaria. Tipo, o governo aumentou o salário mínimo. Aumentou o salário mínimo em R$15. Em R$18. Você não compra um café. Você não compra um pacote de café. Tá ligado? Você não compra um pacote de café. Aí você teve lá a mensagem do vídeo da Erika Hilton falando que o governo vai isentar pessoas que ganham até R$5.000 do imposto de renda, e isso não foi pra frente. Não foi pra frente. A gente viu no nosso vídeo que o novo presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, já falou que esse negócio de aumentar a tributação pode dar problema, não é muito legal. Então, a reforma tributária, a segunda parte, a tão prometida, o Eldorado do ajuste fiscal, gente, vai virar lembrança. Vai virar camiseta de saudade. Vai virar boné de vereador da eleição de 1998. Tá ligado? Vai virar isso. Vai virar isso. E aí pode ter gente falando assim, o problema é que a extrema-direita mente, tem fake news, tem notícia falsa, tarará, tarará. E, cara, ninguém aqui vai negar o fato de que, de fato, de que realmente, na extrema-direita, ela se utiliza de notícia falsa. Ela consegue se utilizar de elementos para poder manipular a opinião pública. Mas aí a questão que fica é a seguinte, quem que dá trela? Quem que dá a abertura para que isso possa acontecer? Quem que foi o responsável pela passagem da portaria de consolidação, não, de fiscalização do PIX de quem ganha até R$5.000? Não foi a extrema-direita que fez isso. Quem que foi quem que votou pela não anistia da dívida de Porto Alegre durante as enchentes? A extrema-direita votou a favor da anistia. Votou a favor da anistia, enquanto a candidata do PT à prefeitura, Maria do Rosário, que perdeu as eleições no ano passado para o Sebastião Melo, que foi um dos responsáveis pela enchente, votou contra a anistia. Votou contra a anistia. Você pegar a posição de vários deputados, do Boulos, da Erika Hilton, desse povo que tá virando base do governo. E aí todo esse espaço que está sendo aberto pelas políticas que o governo federal tem tocado, que a sua base tem tocado, que é uma política baseada em, a gente vai falar pro povo o que tem que fazer, então a gente vai instruir o povo, fazer assim pro povo seguir o que a gente tem para fazer, e você não vai mudar nada concretamente. Aí você fica nessa, a fake news, a mentira, estão te manipulando, estão mentindo pra você. Porra, mano, desculpa, gente, isso é tirar o povo de idiota. Desculpa. Isso é pegar toda a história que o Lula teve na base sindical, com o trabalho da valorização do salário mínimo dos seus 2 primeiros governos, de toda essa simpatia, essa movimentação, e é tirar o povo de idiota. É tirar o povo de idiota. É isso que está acontecendo, gente. Estão tirando o povo que é de idiota. De idiota. E vai falar assim, a gente está tirando o povo de idiota, mas esse povo também vota na extrema-direita. O povo não sabe votar, né? Aí não sabe votar, é o quê? É idiota. É idiota. Não tem nada a ver com a política de ajuste fiscal, não tem nada a ver com o corte do BPC, não tem nada a ver com esses flancos que têm sido abertos pelo governo para poder abrir espaço para os inimigos avançarem. E essa mensagem que o Lula faz com relação ao aumento do preço dos alimentos é exatamente isso. É exatamente isso. Exatamente isso. Você está abrindo espaço para falar que a responsabilidade é do povo trabalhador, que tem que aprender a ver no mercado que se tiver caro não vai comprar. Você jura, gata? Você jura, linda? Jura? Jura mesmo? Não acredito. Eu não acredito que se eu for no mercado e tiver uma coisa cara, eu não vou comprar. Eu não acredito. Eu estou impressionado. Agora eu entendi. Sabe? Porra. Aí reclama que as coisas não dão certo, que não tá rolando, que é a direita isso, a direita aquilo. Porra. E aí
quando vai falar, quando tem essas críticas, quando vai fazer esses apontamentos, aí a galera fica, não, porque a esquerda radical, a esquerda sectária, os comunistas que nunca tiveram um cargo legislativo estão falando pro vento. Porra, a gente tá falando há 2 anos que vai dar merda. Tá falando há 2 anos que vai dar merda. Eu e o Davi Decache demos uma entrevista no Desce a Letra Show há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, falando dessa bosta desse arcabouço fiscal. Falando deste caralho desse arcabouço fiscal. Falando disso. Que ia dar merda, que ia dar merda, que ia dar merda, que ia dar merda. Aí, tanto que o nome do episódio é Papo de Apocalipse, né? Aí todo mundo, não, veja bem, veja bem, veja bem. Tá aí. Tá aí, né? Todo mundo na merda, todo mundo fudido. E qual que é o grande problema? Pra mim, o maior problema disso tudo é a paralisia, a imobilidade, sabe? Tipo, esse momento em que não existe reação, não existe ação do governo, o governo só reage. O governo só reage. Só faz declaração merda, política merda, e aí a extrema-direita surfa nessa onda, o governo não consegue estar compromissado com a classe dominante, então não vai conseguir dar consistência para uma política alternativa, e aí fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí o povo vai, na próxima eleição, ver que vai surgir essas figuras como Pablo Marçal, nem sei se Gustavo Lima vai, mas vai Pablo Marçal, Tarcísio de Freitas, não sei o que, lá. E aí essa galera, nada de braçada, porque fica aparecendo alternativa, porque fica aparecendo uma mudança do conteúdo programático, porque vai conseguir pegar essa insatisfação do povo e transformar em revolta, em algo concreto, tá ligado? Vai conseguir transformar isso em alguma coisa. E não em, faz o coração, o amor, o não sei o quê. Pô, galera, esquece, sabe? Esquece. E isso, pra mim, o elemento mais gritante disso tudo é o processo que o camarada Davi Decache está passando. O cara foi demitido da assessoria parlamentar do PSOL por membros da direita do PSOL que estão compromissados com o governismo. Que estão compromissados com a ideia de não pode criticar o pai, não pode criticar o governo federal, não pode criticar a política, não pode, porque isso abre terreno para a extrema-direita. Aí votaram pela demissão do cara. Ó, vou até puxar aqui. Aí sai a matéria no Estadão falando sobre isso, porque isso repercute, né? Porque isso repercute pra caralho. Aí sai a matéria no Estadão e o que a galera do Twitter, o que a galera do governismo vai falar? Olha aí, os extremos que se encontram, ou não sei o que lá. Porra, aí votou, quem que votou pra isso? Em um documento assinado pelos 8 deputados que votaram pela exoneração de Davi Decache, os parlamentares disseram que a demissão foi motivada por ataques públicos do assessor a parlamentares e a presidente do PSOL, com caracterizações como oportunistas, covardes e mentirosos. Decache rechaçou a acusação e disse que processará o grupo por difamação. Mano, você olha as declarações do Decache, você olha as análises, você olha tudo que ele tá produzindo e não tem um ataque pessoal a ninguém. Não tem. Aí, olha o que essa declaração continua aqui. A partir do momento em que um assessor neste cargo de confiança ataca a representação política que o indicou, ou seja, fica quietinho, viu? Quietinho, fica quietinho. Quietinho, tá? Você vai ser indicado, mas você não pode criticar, você não pode falar nada, porque senão, se cria um conflito ético-profissional, o que inviabiliza sua continuidade nesse papel. Assinaram o comunicado os deputados Guilherme Boulos, Érica Hilton, Luciene Cavalcante, Ivan Valente, Henrique Vieira, Talíria Petroni, Tarcísio Mota e Célia Chacriabá. Gente, assim, aí vai falar que é erro de comunicação? É erro de comunicação? Erro de comunicação é uma ova, porra. É uma ova. É uma ova, não é erro de comunicação nenhuma. A comunicação patética, cringe, horrível, que é feita pelos ministros, pelos deputados da base do governo, etc., elas estão condicionadas a um problema político, que é esse, um compromisso com o governismo cego. Um compromisso com um governismo que não tem nenhum senso de crítica, que prefere jogar na lomba do trabalhador o problema, ao invés de fazer a crítica, por exemplo, aos grandes produtores e exportadores de café, para obrigar eles a colocar os recursos, para colocar a produção para rodar no Brasil, para baratear o preço aqui. Porra!
Aí vocês querem que aconteça o quê? Aí o governo quer que aconteça o quê? Que de repente a galera vá simplesmente aderir a esse governismo que não tem nenhuma perspectiva crítica, que não tem nenhuma... E é isso, a gente tá falando de não poder criticar. Isso aqui tá muito claro, não poder criticar. A partir do momento em que um assessor nesse cargo de confiança ataca a representação política, se cria um conflito ético profissional. Ou seja, não pode falar nada. Não pode abrir a boca. Não pode ter uma voz dissidente. Não pode. Aí, a majoritária do PSOL é totalmente articulada para isso, totalmente, e as grandes figuras, as grandes representações do progressismo, né? Boulos, Érica Hilton, não sei quem, não sei o que lá. Não adianta, né, gente, ficar vivendo de cortinho de internet, ficar vivendo de lacrada em comissão de ética, em sessão parlamentar, ficar fazendo esse tipo de comunicação para poder gerar engajamento na rede social, quando nos fundelhos, na base da decisão política do Congresso, do Parlamento, você tá votando contra a classe trabalhadora. Porra! E aí? Aí fica dependendo de STF, aí fica dependendo de poderes judiciários, aí fica dependendo disso. Aí você quer que aconteça o quê? A gente vai depositar a confiança e o lugar da classe trabalhadora dentro de pessoas que atuam como Napoleão Bonaparte III? Napoleão III, na verdade, né? Como Napoleão III, é isso, é o cara que tem o poder, que tem a caneta, e é ele que vai decidir o destino da nação. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Papo reto. Puta que pariu. Aí vai chegar 2026, vai tomar nabo na eleição, igual foi 2024, aí vai fazer o quê? Vai conseguir fazer a mesma canalice, a mesma vagabundagem que o Bolsonaro fez de liberar trocentos milhões de reais pra poder comprar voto? Vai fazer isso? Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque tem arcabouço fiscal. Porque o programa... Só pra vocês terem a ideia, o programa Pé de Meia, que é assim, né? É a bolsificação da educação pública brasileira, é um programa que foi criado como o campeão de vendas, o super trunfo do governo federal, né? É o Michael Jordan do governo federal. Aí chega lá, o programa Pé de Meia não tem orçamento. Aí existe uma ameaça de processo de votação, já tá rolando, moção de impeachment do Lula por quebra da lei de responsabilidade fiscal. E quem criou a lei da responsabilidade fiscal? É esse meme aqui. É isso aqui. Gente, esse aqui é o resumo semiótico do que está acontecendo. Lei de responsabilidade fiscal não é do governo Lula, mas você tem as diretrizes orçamentárias que têm que ser seguidas a partir da base do arcabouço fiscal. Então, se o arcabouço fiscal limita o orçamento, você não tem de onde tirar dinheiro. Aí o que acontece? O cara não tem de onde tirar dinheiro para fazer esse programa bunda, não tem, aí vai tentar fazer por detrás do orçamento da União. Aí o TCU, o Tribunal de Contas da União, verifica e fala, porra, não pode. Aí a lei de responsabilidade fiscal vai lá e toma. Porra, mano. Sabe? Não dá, parça. Não dá, mano. Não dá. De verdade mesmo, cara. Não dá. Isso é ridículo, velho. Isso é ridículo. Sério. É ridículo. É ridículo também esperar algum outro tipo de resposta. Algum outro tipo de resposta que o povo brasileiro vai ter em relação a isso. O povo brasileiro olha essa declaração do Lula e fala, pô, maluco, você tá me tirando, velho. Você acha que eu sou trouxa. Você acha que eu sou um imbecil. Ao invés de você ter uma política consistente para mobilizar pessoas, você não tem nada. Porra, mano. Aí, com as vozes que são críticas, o que você faz? Você demite. Por quê? Porque não pode falar. Se for indicado ao cargo, não pode falar. Isso é um absurdo. Na moralzinha. Pô, tava conversando isso com uma amiga minha ontem, sobre
o quanto é problemático o estado das coisas. Quão problemático está o estado das coisas em relação a essa hegemonia. Porque você não tem uma disputa, você não tem uma fala pública, você não tem um embate, você não tem um enfrentamento, você não tem nada. A única coisa que existe hoje de substancial do governo federal e da sua base para poder impedir, para tentar impedir a volta da extrema-direita é: não pode criticar, senão o Bolsonaro volta. E assim, eu quero falar com todas as pessoas que são progressistas, que votaram no Lula em 2022, que votaram, às vezes, até a contragosto, que votaram, assim, com a esperança de que alguma coisa poderia melhorar, que a situação com o Bolsonaro era realmente uma situação insustentável, era uma situação que milhares de brasileiros iam continuar passando fome, iam continuar nessa desgraça. Cara, a questão é, o terreno está sendo... Presta atenção, você que xinga a web comunista, você que se desligou da política porque não aguenta mais, o terreno está sendo preparado para a volta dos caras. Vocês conseguem entender isso? O terreno político está sendo preparado para que a direita assuma, a polarização Lula-Bolsonaro seja apagada, e aí vai ser o embate entre quem? Vai ser um embate entre quem? Vai ser um embate entre a direita moderada, o bolsonarismo moderado e a esquerda moderada. Quem que é a esquerda moderada? É o João Campos. Vai ser Kassab de um lado, João Campos do outro. Tarcísio de um lado, Rui Costa do outro. A gente tá voltando pra República Velha. Revezamento de poder entre dois partidos que tem, no fundo, o mesmo projeto político, o mesmo projeto da economia política, tudo privatizado, tudo concedido para iniciativa privada, nacional e internacional, e o povo na merda. E o povo ganhando pouco, com pouco recurso, com pouca possibilidade concreta de ter alguma mudança de vida. Aí, meu amigo, sim, enquanto a gente não romper, é isso. É isso que a gente tem que entender. Enquanto a gente não romper com essa noção que é muito presente dentro dos quadros e do pensamento pequeno burguês de preservar a institucionalidade de maneira vazia, preservar a democracia como um fantasma, né? Como um espírito, como alguma coisa que tá passando, né? A democracia e a ditadura. Enquanto a gente não entender que esse programa político da esquerda, ela é a cama de gato para a volta da direita, para obliteração cada vez maior dos trabalhadores das suas condições de vida, nós vamos perder. E aí não adianta chegar e falar que a culpa é do povo que não sabe votar. Não adianta, porque isso, além de ser despolitizante, fruto dessa despolitização bizarra que a gente está vivendo, é covarde. É covardia. É covardia com o povo brasileiro. Covardia. Fazer essa torre babilônica de bosta e aí ficar... meu Deus, o povo é burro, o povo é fascista, o povo é reacionário. É muito fácil. Porque ainda existe a possibilidade, tô falando, pode anotar isso, queda de popularidade, queda de apoio ao governo, ainda existe a possibilidade do Lula sequer concorrer em 2026. Existe essa possibilidade. E aí? A frente ampla com quem? Com um democrata como Arthur Lira? Pelo amor de Deus, mano. Velho. Ficar achando que o povo é reacionário por natureza, por essência, é você desistir de disputar politicamente os corações e mentes. É desistir de disputar a hegemonia. O povo é conservador mesmo, né? Então vamos fazer qualquer bosta? Vamos fazer qualquer merda pro povo poder aceitar? Porque é isso que tem. Aí não dá, né? Aí você espera o quê? Bom, se o povo é reacionário, se o povo é conservador, e eu tô usando isso como premissa, tô usando isso como essência, e aí que tá o problema. Se você parte dessa premissa, você desiste de disputar a hegemonia. Você desiste de
fazer um enfrentamento às classes dominantes. Você desiste de fazer um enfrentamento ao agro, às construtoras, às incorporadoras, a todos os grupos que estão ganhando toneladas de dinheiro com essa desgraça. Aí você não faz o enfrentamento, o povo não fica sem alternativa, fica sem imaginação política de pensar outra coisa, aí cai ou na letargia, porque é isso que eu escuto de muitos amigos meus. Muitos amigos meus. Eu escuto, cara, tô cansado. Cara, eu não aguento mais. Eu não vejo esperança. Eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança. Eu não vejo nada. E é diferente? Sabe? Tá muito fora da realidade isso? Será que tá muito fora da realidade? Não tá, né? Por quê? Porque se você não faz esse enfrentamento, se você não oferece uma alternativa concreta de mobilização, de organização, pra poder, sabe, gerar o conflito, sem medo do conflito, gerar o conflito, aí você fica ou na posição de conformismo, e aí que tem a segunda opção. Qual que é a segunda opção? A segunda opção é o conformismo vai gerar as pessoas putas da vida, e com razão, porque se sentem traídas, se sentem menosprezadas, se sentem feitas de idiota, porque a gente que tá acompanhando, que fica assiduamente vendo o jornal, vendo as coisas e tal, a gente sabe o quanto a extrema-direita usa a parada da picanha, né? De prometer picanha e cerveja como um meme, né? Um hoax e tal. Mas é isso que é real. O governo prometeu picanha. O governo prometeu melhores condições de vida. E tá entregando? Tá entregando? Aumentamos o salário mínimo em R$18. Tiramos o Brasil do mapa da fome. Então acabou a fome? É isso, acabou a fome? Porra, essas mudanças não são sentidas concretamente pela população. Ou quando são sentidas de maneira muito, muito pequena em relação àquilo que está acontecendo de fato. Falando que o Brasil virou um país de classe média. Tá ligado? Aí, as pessoas que estão para sair, quem não entra nesse conformismo, quem não entra nessa letargia, quem não entra nessa paralisia política que a gente tá vivendo, fica puto. Puto. Aí, pessoa puta da vida, existe um processo de reconstrução do movimento comunista brasileiro, que está fazendo frente a essas lutas estratégicas, redução da jornada de trabalho, em que a gente está falando sobre a defesa do fim do arcabouço fiscal, o aumento dos investimentos públicos, mas são vozes minoritárias. São vozes minoritárias ainda, são vozes que a gente ainda não tem todo esse push. E já fez coisa, hein? Já fez coisa. O PCBR conduziu processos políticos muito importantes, junto com outras organizações, com outros movimentos, como, por exemplo, na greve da UERJ, que ficou em ocupação por mais de 40 dias, que só foi retirado com o choque. De conduzir e avançar com a luta pelo fim da 6x1, e não só o fim da 6x1 na PEC da Erika Hilton, mas avançar pela defesa da redução da jornada de trabalho 4x3, 30 horas semanais. Então a gente tem que empurrar os caras. Precisa empurrar nos caras. Senão os caras vão empurrar na gente. Porra. É isso que acontece. Aí, a galera que tá puta, que não conhece esse trabalho, que a gente ainda não consegue atingir pelas inoperantes, pelas falhas, pelo limite que a organização ainda tem, vão cair no colo de quem? Quem que tá representando a revolta? Quem que tá representando a indignação? Quem que tá representando essa possibilidade de mudança, essa aparente, né? Porque a gente sabe que por fora tá suntuante como ouro, né? Brilhante como um diamante, e por dentro podre. É o mesmo conteúdo. É o mesmo. Nicolas Ferreira, Bolsonaro, todos esses grupos defendem a mesma política de arrojo fiscal. Defendem a mesma política, a mesma coisa de agronegócio, de imobiliária, de tudo, com amplificação do discurso conservador. É isso. Mas aí você olha para o discurso progressista e nem o progressismo em defesa, por exemplo, dos povos indígenas tem. Sabe por quê? Porque o governo federal não falou um A sobre a questão dos indígenas no Pará. Sobre a ocupação da SEDUC. Não falou um A.
Não falou um A. A gente viu isso no nosso vídeo sobre a crise no Pará. A gente viu isso. A Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, lendo um prompter. Falando que precisa chegar lá com o Helder Barbalho e fazer mediação e não gerar conflito. Aí espera o quê? Aí eu espero o quê? Aí você que é da esquerda progressista, está esperando o quê? Que o povo vá simplesmente aceitar essa extorsão? Quem está extorquindo hoje o povo brasileiro com essa promessa de mudança e compromisso com o ajuste fiscal são as forças progressistas. É essa extorsão que está acontecendo. É essa extorsão que está acontecendo. E a extrema-direita, de maneira muito astuta, de maneira muito canalha, de maneira muito vagabunda, usa isso a seu favor. Porque o governo federal não consegue responder. Não consegue responder, porque está tomado por uma hegemonia conformista, covarde, liberal e que não tem compromisso com a classe trabalhadora. Não tem. O governo Lula é um governo de centro-direita. É um governo de centro-direita. É um governo de centro-direita. E ainda tem essa. Qual é o compromisso de verdade com o povo brasileiro, com a verdadeira emancipação dos povos originários, quando você tem a assinatura e a doação de 14% do território para uma empresa privada que não paga nada, que não vai pagar praticamente nada, que praticamente não tem contrapartida? Aí você espera o quê? Que o empresário seja bonzinho, que o empresário vá ceder à pressão do povo que não vai comprar café? Meu amigo, porra, Lula, você já devia saber disso. Já devia saber disso, né? Ser menos cínico nesse sentido. De saber que o empresário tá cagando pro povo. Cagando. 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 Pra ele, se ele não vender o café, se ele não vender a carne, o povo que se exploda, que morra de fome. Que morra de fome. Não vai baratear o preço de porra nenhuma. Não barateia o preço de merda nenhuma. Já devia saber disso, né? Já devia saber disso. Já devia ter isso na consciência pra poder não falar uma groselha dessa igual essa que você disse. E não tem marqueteiro, não tem comunicação, não tem TikTok, não tem dancinha, não tem boné, não tem nada que vá reverter esse cenário sem uma mudança na condução da economia política do Brasil. Não tem, não tem. É esperar que aconteça um milagre, que aconteça, de repente, puf, aconteceu alguma coisa maravilhosa e aí ganhamos, vencemos. E aí? E aí? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porra, você tá esperando que um passarinho comece a latir. Você tá esperando que um elefante comece a fazer contabilidade. Você está esperando um resultado diferente de um processo que não tem como dar outro resultado, porque todos os resultados estão aí. É queda na aprovação, é aumento da desaprovação, é aumento da desaprovação em quem ganha até 2 salários mínimos, que foi quem elegeu o governo. E aí? E aí? Aí não vai dar para falar que o povo todo é fascista. Aí não dá para falar que todo o povo é idiota, né? Aí não vai dar para falar. Mas é isso que vai ser dito. A gente sabe que é isso que vai ser dito. O povo não sabe votar, o povo não sabe isso, não sabe aquilo. Não tem um enfrentamento. Não tem um enfrentamento estratégico. Não tem um. Não tem um. Não tem um. Durante a campanha na prefeitura de 2024, o Boulos não falou um A sobre o fim da escala 6x1. Não fez um programa sobre isso. Não fez um pronunciamento sobre isso. Não fez nada. Talvez tenha falado no palanque lá, que ele se reuniu no centro e tal, mas que é pra pregar pra convertido, né? Ali é pregar pra convertido. Não falou um A. Aí, quando vai apresentar a PEC da Erika Hilton, aí tá lá no palanque, falando. Ah, não sei o que, é importante, parará, parará. Por que não falou na porra da campanha? Só por quê? Ah, não, porque não sou prefeito de Tel Aviv, não sou prefeito do Brasil. Por que não encampa essa luta, mano? Porra, sabe por que não encampa? Porque não tem compromisso com a classe trabalhadora. Tem compromisso com o governo. Aí tem. Aí tem compromisso com o governo. Tem compromisso com toda a esfera ministerial, tem compromisso com o ajuste fiscal, com o governo tem compromisso. Agora, com o povo trabalhador, não tem. Não tem. Porque quem tem compromisso com o povo trabalhador não vai depositar a responsabilidade do aumento do preço dos alimentos nas costas dos trabalhadores. Não vai fazer isso. Não vai. E a galera tem medo de falar a verdade. Tem medo de falar isso.
que essas pessoas estão jogando o povo trabalhador para os lobos. Tá jogando a classe trabalhadora no abismo. No abismo. Aí depois vai ficar pedindo pelo amor de Deus para parar. Aí já era, meu amigo. Porque a hora que você pula do precipício, não tem como voltar. Não tem como voltar, não tem como sair voando. Não tem como sair voando. Você não vai pegar, não vai ter o hominho do Mario que te puxa com a vara de pescar do Mario Kart. Não vai ter isso. Não vai ter isso. É só a queda pro precipício. É só isso. E construir essa alternativa de independência política, de autonomia. Mas tem muito trabalho para ser feito. Não vai acontecer um milagre. Não vai acontecer um milagre, gente. Não dá para esperar resultado diferente daquilo que você está aplicando e vendo todo dia o resultado e esperar que alguma coisa aconteça. Só se colhe o que se planta. O que está sendo plantado aqui é conformismo, arroxo fiscal, é tirar o povo de idiota. E o povo não é idiota. Você pode achar, né, o povo é reacionário, é conservador, é isso, não sabe votar e é fascista. Mas, meu amigo, minha amiga, isso aí é uma justificativa perfeitamente plausível. Uma justificativa plausível porque você pode usar. Claro, não estou dizendo que ninguém pode utilizar isso. Claro que você pode. Mas eu acho que você tem que repensar. Você tem que repensar com quem quer ser o compromisso. Porque você falar que o povo é fascista, burro, idiota, aí você não tem compromisso com o trabalhador. Você tem compromisso com a sua imagem do trabalhador, com a sua idealização do que é o trabalhador. Se a gente não olha e faz a disputa disso, se a gente toma como de partida que o povo é burro, imbecil, conservador e reacionário, bom, então fica em casa. Foda-se, fica em casa. Fica lá tweetando, fica lá lacrando, fica lá produzindo conteúdinho na internet, e acabou. Pronto. Pronto, a entrega de bandeja. Pelo menos não vai ter esforço. Pelo menos não vai se desgastar. Não dá, né? Não dá. Viver nessa realidade não dá. Não tem possibilidade de reversão desse cenário. Presta atenção. Talvez eu esteja sendo precipitado em dizer isso, talvez eu esteja dando um passo maior que a perna, tentando prever o futuro, e blá blá blá, e blá blá blá. Não vai ter como reverter esse cenário em 2026. Não vai ter como reverter. Não vai. E aí você imagina que o Lula 3, que nasceu como a apoteose, a reconstrução do Brasil, o retorno do foco e da independência dos trabalhadores, é esse flop. É essa decepção. E aí? Qual vai ser a alternativa? Vocês conseguem imaginar o tamanho do dano político disso? Eu não estou sendo pessimista porque eu acho que as coisas vão dar errado. Eu estou sendo pessimista porque essa é a realidade. Porque essa é a realidade. O meu pessimismo, ele é baseado em história. Ele é baseado no que está acontecendo. Não no que eu acho que vai acontecer. É baseado em tudo que a gente está analisando. Tudo. E o meu otimismo com a mudança é porque eu também entendo que se a gente não fizer alguma coisa, não mobilizar e não tirar a poeira, incendiar o coração das pessoas, metaforicamente, é claro, isso não vai ter mudança. Não vai ter mudança. Se a gente não conseguir espalhar essa brasa da revolta para as pessoas, alguém vai conseguir. Alguém vai fazer. Não existe espaço vazio. A gente falava isso lá em 2022, 2021. Não existe espaço vazio de política. Alguém vai ocupar esse espaço. Aí, cabe a você que olha e que quer ter compromisso com a classe trabalhadora e não com o governo, e não com o governo de um, com o governo do outro, qual é a escolha, a decisão que você vai tomar? Porque depois não dá pra correr atrás de leite derramado, né? Não dá pra chorar. Não vai dar pra chorar. E pra você ver, né, como a vida é um negócio, né? Como no documentário de ontem do Limpam com Fogo, foi o que eu falei. Você olha pra uma figura como Boulos, que é um cara, nunca foi um comunista, nem revolucionário, nada disso, né? Não é nem fazendo essa cobrança. Mas, cara, você olha pra uma época e olha pra hoje, é deprimente.
deprimente. Deprimente. De verdade. É deprimente. Deprimente. E aí o problema é que a história, ela mesma, é implacável. Porque, olha só, né? É inacreditável, velho. Por quê? Porque a extrema-direita vai usar isso a favor dela. E aí, o governo vai falar o quê? Que o povo é mentiroso, que o povo é burro? Essa é uma opção, né? É a opção dos derrotados. É a opção daqueles que não têm compromisso. Daqueles que simplesmente acham que a derrota vai ser... Aconteceu. Ah... O povo não sabe nada de política. O povo não sabe nada. Então, né? Talvez eu esteja aqui alucinando sozinho, né? Ah, o futuro vai dizer. O futuro vai dizer.